6h40, a programação ao vivo da CNN de sábado está de volta e com um alerta novamente, né, Kenzo? Parece que a gente está batendo na mesma tecla em relação ao Covid-19, mas, gente, é muito importante a gente falar sobre essa doença, né, que nos aterrorizou, literalmente. Foram 2 anos de uma pandemia muito grave, que vitimou milhares de brasileiros, centenas de milhares, e a gente precisa estar atento porque os casos de Covid-19, né, voltaram a subir no Brasil. Pois é, já são mais de 18 mil casos que foram confirmados no país ontem, uma alta de mais de 575%, Isa. É muita gente, ou seja, a alta foi muito grande em relação à semana passada. Sobre esse assunto a gente já vai conversar agora com o especialista, o vice-presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia, Dr. Alexandre Naime Barbosa. Doutor Alexandre, muitíssimo boa noite já agora. Doutor, eu gostaria de começar essa entrevista, doutor, lhe perguntando em que momento da pandemia nós estamos vivendo agora com esse crescimento de casos da doença. Boa noite mais uma vez. Muito boa noite, Kenzo. Muito boa noite, Isa. Todo mundo está ligado na CNN. Na verdade, nós estamos vivendo uma situação em que a Covid-19 não é mais uma emergência em saúde pública, uma emergência nacional em saúde pública. Nós não temos um excesso de superlotação em termos de hospitalização, muito menos um excesso de óbito. Mas o SARS-CoV-2, o vírus que causa a Covid-19, continua circulando. Ele está circulando entre nós já praticamente, chegando agora em dezembro, janeiro, já há 3 anos. E vez por outra, ele acumula algumas mutações, o que é completamente normal na evolução dos vírus, o que a gente chama de variante, e é exatamente esse o ponto que nós estamos vivendo agora. Novas mutações se acumularam e uma subvariante da Omicron, chamada BQ.1, está circulando em diversos estados brasileiros, e essa variante tem por característica maior transmissibilidade. É um vírus que consegue se ligar mais facilmente às células respiratórias do homem, do ser humano, e com isso facilita a transmissão. E é por isso que os casos estão em ascensão em todo o Brasil. Doutor, então você acabou de dizer que é a variante, que se trata da variante BQ.1, então, que está se espalhando por vários estados brasileiros, é uma variante mais contagiosa. E o que mais a gente sabe sobre essa variante? Ela chegou a ser sequenciada, a gente sabe os sintomas que são mais predominantes em uma pessoa que pega essa variante, a gente sabe se as vacinas são eficazes contra essa variante. O que nós sabemos até agora? A gente conhece bem essa variante BQ.1 porque, na verdade, ela já estava circulando há alguns meses na Europa, nos Estados Unidos e vários países do hemisfério norte. É uma variante que ela não tem uma maior patogenicidade, não é um vírus mais mortal, um vírus que vai levar pessoas a maior número de hospitalização. Mas é um importante alerta, e inclusive nós da Sociedade Brasileira de Infectologia lançamos um alerta na última sexta-feira, no dia de ontem, justamente para isso, para as populações mais vulneráveis. Então esse é o ponto. Quem são as pessoas mais vulneráveis e que podem eventualmente, se entrar em contato com esse vírus, desenvolver casos graves, precisando de hospitalização ou mesmo evoluindo para óbito? São as pessoas que não completaram o seu esquema vacinal. Então, a depender da faixa etária, existe necessidade de 2 doses do esquema básico, mais um reforço, ou 2 reforços, ou ainda nos imunossuprimidos, são 3 doses do esquema básico, mais 2 reforços. Então, quem não tem essas doses de reforço feitas, a gente viu nos Estados Unidos e na Europa, teve maior chance de hospitalização e, infelizmente, até mesmo óbito. Um segundo ponto são as pessoas mais vulneráveis, independentemente da vacinação. Vamos imaginar os imunossuprimidos. Por exemplo, uma pessoa que recebeu um transplante de rim, está usando medicações para não rejeitar esse órgão, ou uma pessoa que tem leucemia, linfoma, está fazendo quimioterapia. Esse grupo, mesmo que com um esquema vacinal completo, pode, eventualmente, se entrar em contato com essa subvariante BQ.1, ter um caso grave, porque as vacinas em imunossuprimidos não funcionam tão bem quanto na população em geral. E por isso, o nosso alerta da Sociedade Brasileira de Infectologia, no sentido do governo providenciar medicações com eficácia comprovada, que já estão aprovadas há mais de 6 meses pela Anvisa e que até agora não chegaram na ponta, que é o consumidor final, o nosso paciente do SUS.
Doutor Alexandre, a gente viu que algumas unidades da federação já começaram a aplicar mais uma dose de reforço, né? Exatamente para evitar a proliferação da doença e o avanço da doença também. Como é que o senhor avalia essa atitude de alguns estados que começaram a fazer isso? Já de fato é necessário que esse reforço seja aplicado o quanto antes mesmo, né? Esse reforço, Kenzo, que você está se referindo, é um reforço extra para quem já tem um esquema vacinal completo. Isso. Seria uma 4ª dose para a população adulta ou uma 5ª dose para a população idosa, o que é uma medida emergencial, visto que, infelizmente, no Brasil, nós não temos as vacinas atualizadas, as vacinas que a gente chama de bivalentes ou de 2ª geração, que além de proteção contra a variante, contra o vírus original, o vírus Wuhan, tem também imunizante contra a variante Ômicron. Nos Estados Unidos e na Europa, essa vacinação com a vacina de 2ª geração, a bivalente, já começou e nós também colocamos isso no nosso alerta, que é necessário que a Anvisa o quanto antes avalie a aprovação e que o SUS disponibilize essa versão que é muito mais efetiva, principalmente para essas populações mais vulneráveis que eu citei, em termos de proteção contra a infecção pela Covid-19. Doutor, a gente está falando aqui ao longo da programação da CNN que mais de 60 milhões de brasileiros não tomaram a primeira dose de reforço. Vocês, né, como Sociedade Brasileira de Infectologia, participantes dessa sociedade, o que vocês veem? Por que um número tão baixo em relação à vacinação no Brasil? A gente que sempre foi um exemplo para o mundo de imunização. Por que os brasileiros não estão indo se vacinar? Olha, Isa, você tocou num ponto essencial, mas também bastante sensível. E é justamente por isso que nós fizemos o alerta em relação à necessidade das pessoas procurarem essa dose de reforço. Um dos primeiros motivos é a falta de percepção de risco. Como nós estávamos tendo uma queda sustentada no número de casos novos, número de hospitalização, principalmente durante esse segundo semestre, nos meses de julho, agosto e setembro, as pessoas se sentem menos em perigo e acabam procurando menos completar o esquema vacinal. E nesse sentido, nós alertamos que a Covid está voltando com essa BQ.1 e todos precisam fazer as doses que são elegíveis. Um segundo ponto é que, infelizmente, não se trabalha com a assertividade em relação a campanhas de vacinação ampla no atual governo. Nós não tivemos uma campanha em massa de vacinação para a Covid-19, principalmente no que se refere às doses de reforço, e isso contribui para que essas taxas, que são, na verdade, bastante tristes, né, de 60% de falta de dose de reforço, sejam vistas por todo o Brasil. Doutor Alexandre, gostaria que o senhor falasse um pouco sobre essas medidas protetivas, né? A importância delas ainda, elas também são eficazes, elas continuam sendo eficazes, principalmente se a pessoa for diagnosticada com essa subvariante aí da Covid-19 e também em locais fechados. O senhor acredita que há a possibilidade da gente voltar a ter que tomar todas aquelas medidas, voltar a fechar alguns estabelecimentos ou não? Essa subvariante não traz esse risco tão grave assim do que a gente já viveu na pandemia, doutor? Olha, Kenzo, você colocou um outro ponto bastante importante, que são as medidas de proteção não farmacológicas. Então, o uso de máscara e distanciamento social. Nesse momento em que nós estamos vivendo um aumento do número de casos, principalmente as populações mais vulneráveis, que eu já citei, mas eu acho que é importante repetir, os imunossuprimidos e aquelas pessoas idosas acima de 60 anos, elas devem voltar a usar máscara em ambientes em que haja aglomeração, em ambiente em que não seja possível o distanciamento social, porque mesmo completamente vacinado, o sistema imune dessas pessoas não reage tão bem quanto do indivíduo de menor idade ou sem imunossupressão. Então, esse é um ponto fundamental que deve ser olhado, a proteção individual, a análise de risco individual, e a depender do avançar dessa distribuição da subvariante BQ.1, se o número de casos começar a ficar muito alto, os governos estaduais vão ter que rever a questão de uso de máscara, por exemplo, em transporte público ou em serviços em que haja grande aglomeração de pessoas. E um ponto fundamental, se você está sintomático, se você começa com tosse, com dor de garganta, com febre, com mal-estar, a primeira coisa é ser responsável, começar a usar máscara para evitar transmitir para outras pessoas e procurar o mais rápido possível o serviço médico, tanto público quanto privado,
para que se faça o diagnóstico para saber se esses sintomas são de Covid-19 ou de uma outra infecção respiratória. Perfeito, é preciso cuidar da gente e do outro também. Doutor, muito obrigada pelo papo. A gente conversou com o vice-presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia, Alexandre Naime Barbosa. Muito obrigada, viu, doutor? Seja sempre bem-vindo à CNN. Muito obrigado, Isa, Kenzo, um grande abraço a todo mundo que está conectado aí na CNN. Até a próxima oportunidade.